A voz da minha mãe cortou a tensão como uma lâmina quente. Pode sentar agora, Clary. Seus lábios se curvaram naquele sorriso frio e familiar que desde criança sempre me deixava com um nó no estômago. Todos os outros já estavam sentados à volta da reluzente mesa de mogno no escritório de advocacia. Meu pai batucava seu relógio de ouro impacientemente, enquanto meu irmão Brandon sorria de lado, os braços esticados atrás da cabeça como se estivesse relaxando em um resort. Eu era a última a chegar. Ninguém havia guardado uma cadeira para mim. Tudo bem, disse eu, com a voz tensa, puxando uma cadeira da parede e sentando-me na borda da sala, como uma estranha. O ambiente cheirava de couro, dinheiro antigo e traição. O Sr. Gentry, o advogado de longa data da família, ajustou os óculos e abriu a grossa pasta à sua frente. Obrigado a todos por virem. Esta é a leitura oficial do testamento do falecido Sr. George Langston, conforme seus últimos desejos. Meu avô, o único homem nesta família que jamais me demonstrara um pingo de respeito. Enquanto Gentry começava Burr, tornou-se óbvio como as cartas estavam marcadas. Meu irmão aparecia em primeiro lugar, depois de novo e de novo. O rancho em Montana, a coleção de carros antigos, a casa na Flórida, o fundo fiduciário, o portfólio de investimentos. Um a um, o nome de Brandon era repetido como um cântico sagrado. Depois silêncio. E então meu nome. Para minha neta, Claire, eu deixo. Prendi a respiração. Meus antigos álbuns de fotos e os livros do meu escritório. Era só isso. Nenhuma terra, nenhum dinheiro, nenhuma explicação. Brandon soltou uma risadinha. Uau, que tocante! Minha mãe nem sequer olhou para mim. Meu pai recostou-se, satisfeito. Ele sempre dizia que Claire não tinha estômago para assuntos familiares. Ela nunca foi uma de nós. Eu deveria ter desmoronado. Anos atrás, talvez eu tivesse. Em vez disso, levantei-me devagar, empurrei minha cadeira de volta e olhei para o advogado. Gostaria de fazer uma pergunta, Sr. Gentry. Brandon gemeu. Claire, sente-se. Não comece com uma de suas ceninhas. O Sr. Gentry piscou. Vá em frente. Eu não falei. Em vez disso, olhei para meu marido, Ethan, calmo, composto. Ele alcançou o blazer, tirou uma carteira de couro elegante e deslizou uma identidade pela superfície polida da mesa. Parou em frente ao Sr. Gentry. O advogado a pegou casualmente. Então ele congelou, as sobrancelhas franzidas enquanto lia o nome na carteira de identificação. De novo e de novo. A cor sumiu de seu rosto. Meu irmão se inclinou. O que é? Algum clube secreto de compras? Ethan finalmente falou. Sua voz era medida e baixa. Número. É uma identificação federal. Trabalho com o Departamento de Justiça, Divisão de Crimes Financeiros. A sala ficou em silêncio. A expressão do meu pai vacilou. Os dedos da minha mãe se contraíram levemente no colo. Tenho aqui uma série de documentos selados e evidências, continuou Ethan, batendo suavemente em sua pasta, relacionadas ao desvio financeiro cometido por Brandon Langston e potencialmente outros nesta sala. Fraude eletrônica, manipulação de ativos, uso indevido de fundos de idosos. Senti meu coração desacelerar. Eu não estava em pânico. Eu sabia que esse momento chegaria. Passei meses me preparando para ele. A mesa, antes cheia de sorrisos presunçosos, agora estava tensa. Isso é algum tipo de piada? Minha mãe sibilou. Ethan encontrou os olhos dela diretamente. Você acha que é uma piada? Então presumo que você esteja bem com abrirmos esses arquivos aqui agora, na frente de todos. O Sr. Gentry engoliu em seco. Claire, por que você não disse nada antes? Por quê? Disse eu calmamente. Eu queria dar a todos uma última chance de me mostrar quem realmente eram. A mandíbula de Brandon se cerrou. Você se casou com um federal? Não, disse eu dando um passo à frente.
Casei-me com um homem que realmente respeita sua justiça, que entende que o valor não é medido apenas em terra e ouro. Você nos armou, meu pai sussurrou. Sua pequena. Não, Ethan interrompeu. Ela não, você sim. Anos atrás, quando você usou o nome da Claire em aquelas contas offshore, quando a transformou em bode expiatório para suas declarações de impostos, você achou que ela nunca descobriria, que ela apenas ficaria quieta. Gentry fechou lentamente o testamento. Acho que esta reunião precisa ser pausada. Não, disse eu bruscamente. Não terminamos. E enquanto todos os olhos se voltavam para mim, finalmente deixei ir tudo o que vinha guardando por anos. Vocês sempre me fizeram sentir pequena, disse eu, a voz firme, mas pesada com cada cicatriz que deixaram. Vocês diziam que eu era muito emotiva, muito mole, que eu não tinha o que era preciso para fazer parte do legado Langston. Vocês me fizeram acreditar que eu não era nada. Minha mãe revirou os olhos. Ah, por favor, Claire, você está apenas amargurada porque não a mimamos. Vocês não me criaram, vocês me descartaram. Explodi, a voz subindo. Vocês só me viam como um passivo. E o vovô, ele viu tudo. Só não disse em voz alta, porque até ele sabia quão profunda era a podridão nesta família. Brandon bufou. Você está chateada porque não conseguiu o rancho. É só isso. Você nunca se interessou pelos negócios de qualquer maneira. Você estava sempre perdida em seus livrinhos e fantasias universitárias. Eu não queria o rancho, disse eu. Eu queria a verdade, mas vocês não apenas a esconderam de mim. Vocês me usaram. Virei-me para Gentry, que ainda não havia dito uma palavra desde que Ethan revelou a identidade. Sr. Gentry, há quanto tempo o senhor cuida das finanças da família? Ele pigarreou, desconfortável. Quase 25 anos. E o senhor estava ciente? Ethan interveio. Há 3 anos, Brandon registrou várias transações em nome da Claire. Grandes, transferências eletrônicas offshore, uma conta de pagamento. Eu não vi essas transações, Gentry gaguejou. Exatamente, disse Ethan, porque elas estavam escondidas. Sua firma cuidou do testamento, não das contas ativas, e seus pais permitiram. Eles sabiam, permitiram que Brandon fizesse isso. Tudo isso enquanto só faziam da Claire a culpada legal. A mandíbula da minha mãe apertou. Você não pode provar nada disso. Sim, podemos, disse Ethan, deslizando outra pasta pela mesa. Estes são registros autenticados e já estão com a divisão de crimes de colarinho branco do DOJ. Hoje é apenas uma cortesia. Viemos dar a vocês uma chance de se explicarem antes que as prisões comecem. Houve um longo silêncio. Podia-se ouvir a tensão subindo pelas paredes. Eu nunca assinei nada, disse eu, olhando diretamente para meu pai. Mas meu nome está nesses documentos. Meu número de segurança social, minha assinatura falsificada. Vocês disseram que eu era uma decepção, mas eu era apenas o seu bode expiatório. Brandon bateu a mão na mesa. Isso é ridículo, Claire. Você sempre teve inveja de mim. Você odiava que eu fosse o escolhido, que eu fosse aquele em quem o papai confiava. Não, eu odiava que você me usasse, que você sorrisse na minha cara enquanto roubava meu nome e meu futuro. Olhei para meu pai, depois para minha mãe, e vocês permitiram. Vocês foram tão rápidos em me excluir de tudo. Os eventos familiares, as reuniões de negócios, até o quarto de hospital do vovô. Tive que descobrir que ele morreu através de um vizinho. Vocês nem ligaram. Meu pai finalmente falou, a voz baixa e trêmula. Você nunca foi feita para fazer parte disso. Você sempre foi diferente, sensível, fraca. Dei um passo à frente lentamente, apoiando as mãos firmemente na mesa. Eu não era fraca. Eu era honesta. Eu era gentil. E vocês confundiram meu silêncio com estupidez. É aí que vocês erraram. Gentry tentou intervir, claramente desesperado para retomar o controle. Talvez devêssemos nos reunir em uma data posterior. Não, disse Ethan calmamente, mas com firmeza.
Agora é a hora. Ele pegou o telefone e tocou na tela. Uma voz gravada saiu do alto-falante. Brandon Langston autorizou a transferência em nome da Claire. Perguntei se ela havia assinado seu formulário de consentimento e ele me disse para não me preocupar com isso. Era-se a voz de um banqueiro, datada, com carimbo de tempo. Tenho mais, disse Ethan guardando seu telefone. O suficiente para abrir uma investigação federal, o suficiente para obter mandados de busca. Brandon parecia pálido agora. Minha mãe parou de piscar. Eu só queria me livrar dessa bagunça, disse eu baixinho. De uma família que só valoriza dinheiro, controle e aparências. Casei-me com Ethan, não porque ele é um agente federal, mas porque ele é a única pessoa que já me fez sentir segura. Ele acreditou em mim quando eu disse que algo estava errado. Ele me ajudou a descobrir a verdade, pedaço por pedaço. Olhei de volta para Gentry. Não me importo com o testamento. Fiquem com os álbuns de fotos. Fiquem com os livros, mas eu quero o direito legal de limpar meu nome. Quero que tudo o que Brandon roubou em meu nome seja revertido. Quero a verdade registrada. E se eles não cooperarem, disse Ethan, as acusações serão apresentadas múltiplas em várias jurisdições. A única coisa que está salvando qualquer um de vocês agora é esta conversa acontecendo antes que os mandados sejam assinados. Meu pai se levantou. Precisamos de tempo. Vocês tiveram anos, disse eu, travando olhares com ele. Vocês apenas nunca pensaram que eu lutaria de volta. O Sr. Gentry pigarreou e deslizou cuidadosamente a carteira de volta para Ethan. Isso vai mudar tudo. Sim, disse Ethan. Já mudou. Brandon se inclinou, o suor brilhando em sua testa. Você não pressionaria as acusações, Claire. Vamos lá, somos família. Não, disse eu, fria e clara. Somos sangue. Isso não é a mesma coisa. Virei-me e caminhei em direção à porta, Ethan me seguindo. Mas antes de sairmos, parei e olhei por cima do ombro. Uma última coisa, disse eu. Vocês todos riram quando eu me levantei. Vocês zombaram de mim por aparecer, mas vocês deveriam ter sabido. Eu só me levanto quando tenho algo a dizer, e eu vim aqui hoje com prova, poder e propósito. Aproveitem sua herança. Vocês precisarão de advogados em breve. E com isso saí, de cabeça erguida. Pela primeira vez, eles foram os que ficaram sem palavras. A porta pesada se fechou atrás de nós com um clique alto, mas o silêncio de dentro ainda ecoava em meus ouvidos. Pela primeira vez em minha vida, eu não me sentia estranha. Senti-me poderosa. Ethan colocou uma mão gentil nas minhas costas enquanto descíamos o corredor do escritório de advocacia. Você está bem? Parei no meio do corredor e expirei profundamente, minhas mãos tremendo. Eu não achei que me sentiria tão vazia. Você estava segurando isso por muito tempo, disse ele. Qualquer um se sentiria. Virei-me para encará-lo. Você acha que eles vão revidar, tentar distorcer as coisas? Ah, com certeza. Seus pais não construíram sua reputação com honestidade. E Brandon? Ethan deu uma risada amarga. Ele vai se contorcer como um inferno. Era isso que me assustava. Pessoas como meu irmão não aceitam a derrota. Eles destroem quem quer que tente expô-los. E eu acabara de acender um fósforo dentro de uma sala cheia de gasolina. Quando chegamos ao estacionamento, meu telefone já estava explodindo. Primeiro veio uma mensagem do meu pai. Vamos conversar em particular. Depois minha mãe. Você já nos envergonhou o suficiente. Venha para casa antes que isso piore. E então Brandon. Que diabos você fez? Não vou cair por isso. Conserte isso, Claire. Eu não respondi. Ethan pegou o telefone de mim, desligou-o e guardou-o na caixa de luvas. Você não lhes deve mais um segundo da sua paz. Eu queria acreditar nele. Eu realmente queria. Mas uma parte de mim ainda doía. Não pela aprovação deles. Eu havia enterrado esse anseio anos atrás, mas pela perda do que poderia ter sido, do que a família deveria ser. Mais tarde naquela noite,
Ethan e eu sentamos em nossa pequena cozinha, bebendo café morno, tentando fingir que era apenas mais uma noite. Mas não era. A tempestade estava apenas começando. Falei com meu supervisor, disse Ethan, olhando para a tela do laptop. Eles estão agindo rápido. O DOJ já sinalizou as contas offshore do Brandon. Eles vão congelá-las em 48 horas. E meu nome? Perguntei. Já está sendo limpo. Você será removida como signatária de tudo dentro de uma semana. Seu crédito será restaurado e o IRS será notificado de que essas anomalias passadas não foram obra sua. Parecia surreal. Por anos eu havia sido negada empréstimos, sinalizada por inconsistências, negada cartões de crédito, tudo porque meu irmão havia construído um rastro de papel em meu nome, e eu nem sabia. Eu pensava que era apenas má sorte ou incompetência, mas era traição. Ethan fechou o laptop e olhou para mim. Eles vão tentar distorcer isso. Seus pais dirão que foi tudo um mal-entendido, que Brandon era jovem, imprudente. Eles sempre o protegeram, murmurei. Mesmo quando ele colava na escola, ou batia no carro do papai, ou foi reprovado na faculdade de negócios, eles apenas limpavam a bagunça e culpavam outra pessoa. Você, assenti. Sempre eu. Ethan se inclinou. Você não precisa do pedido de desculpas deles. Você já tem a verdade. Agora você recupera seu nome, seu futuro. Mas e se isso não for suficiente? Sussurrei. Ele inclinou a cabeça. Então vamos até o fim. Não pararemos até que as pessoas que te machucaram paguem por isso. Na manhã seguinte, a mídia já havia repercutido a história. Não a versão completa, apenas o início do desmoronamento. Langston Eyre, acusada de fraude financeira, investigação federal em andamento. Eu encarei a manchete no meu telefone, café na mão, pulso firme. Pela primeira vez, ele era o centro das atenções. E, no entanto, eu não estava pronta para o que viria a seguir. Por volta das 11h17 da manhã, a campainha tocou. Ethan estava em uma ligação de trabalho, então atendi. E lá estavam eles, meus pais, parados na minha varanda como fantasmas de uma vida que eu não mais reivindicava. Minha mãe usava suas pérolas e um blazer como armadura. As mãos do meu pai estavam nos bolsos, mas seus olhos disparavam com inquietação. Eu não os convidei para entrar. Só queremos conversar, disse minha mãe. Então conversem bem aqui, meu pai pigarreou. O que você fez ontem foi calculado, frio. Não mais frio do que o que vocês fizeram comigo, respondi. Você envergonhou esta família, minha mãe retrucou. Você sequer entende o que isso fará ao nosso nome? Oh, me desculpe, disse eu com falsa preocupação. Expor a verdade incomodou sua reputação? Nós te criamos, disse meu pai a voz tensa. Nós te demos tudo. Vocês me deram silêncio, retruquei. Vocês deram tudo ao Brandon. Os carros, os negócios, a proteção. Eu recebi os restos de atenção e uma pilha de documentos falsificados que quase arruinaram minha vida. O rosto da minha mãe se contorceu. Ele estava passando por um momento difícil. Ele cometeu um erro. Esse erro poderia ter me levado para a prisão. Então vamos consertar isso juntos, disse meu pai rapidamente. Apenas pare a investigação. Diga ao Ethan para recuar. Meu estômago revirou. Você quer que eu o proteja? Somos sua família, disse ele. Você protege os seus. Eu os encarei. Vocês não me protegeram. A porta atrás de mim se abriu e Ethan saiu, cruzando os braços. Ela não vai desistir de nada, disse ele. E se vocês acham que intimidação ou culpa vão funcionar, claramente vocês não a conhecem mais. Meu pai lançou um olhar furioso. Isso é tudo parte do seu pequeno plano? Casar-se com alguém da lei e nos derrubar? Ethan deu um passo à frente. Número. Mas talvez se vocês não tivessem tentado roubar a vida e a identidade da sua filha, vocês não estariam aqui implorando por misericórdia. A voz da minha mãe falhou. Por favor, ele irá para a prisão. Olhei para ela, os olhos duros.
e eu quase fui sozinha enquanto vocês todos riam. Então, se a prisão é onde ele vai acabar, talvez isso seja justiça. Sem dizer mais uma palavra, fechei a porta. Desta vez, eu não chorei. Eu não hesitei. Apenas fiquei ali respirando, sentindo cada grama do peso que eles haviam jogado sobre mim todos esses anos cair. Uma verdade de cada vez. 3 semanas depois, as manchetes estavam por toda parte. Império financeiro, Langston desmorona após investigação federal. Prisões iminentes. Dica interna levou à descoberta de rede de fraude em proeminente família de negócios. Irmão incrimina a irmã para esconder 4,6 milhões de dólares em transferências ilegais. Cada vez que eu via a foto de Brandon nas notícias, minhas mãos não tremiam. Não como costumavam tremer. Eu não sentia pena, eu nem sentia alegria. Eu apenas me sentia limpa, como se finalmente tivesse lavado anos de sujeira invisível. E, no entanto, a vitória não parecia uma celebração. Parecia um alívio. Ele foi indiciado em 6 acusações de fraude financeira e manipulação de identidade, com outras 2 pendentes de outros estados. Meus pais ainda estavam sendo investigados como cúmplices. E o Sr. Gentry, ele recebeu uma queixa formal de ética por negligência grosseira, mas eles não eram o que permanecia em minha mente. O que permanecia era o fato de que nenhum deles, nem uma única vez, havia pedido desculpas. Não para mim, não por usar meu nome, não por me incriminar. Em vez disso, eles emitiram declarações frias para a imprensa. Linguagem legal, negações, desculpas, tudo enquanto seu império queimava. A casa estava quieta naquela manhã, a luz do sol entrando pela janela da cozinha enquanto eu virava panquecas no fogão. Ethan estava do outro lado da mesa lendo atualizações de casos em seu laptop. E por um momento, tudo parecia normal, seguro. Eu tenho pensado, disse eu. Ethan olhou para cima. Palavras perigosas. Eu sorri levemente. Quero mudar meu nome. Suas sobrancelhas se ergueram. Claire Langston não existe mais. Ela nunca realmente existiu, disse eu. Ela era um placeholder, uma versão de mim projetada para sobreviver naquela casa. Ethan estendeu a mão pela mesa, pegando a minha. Então quem é você agora? Eu ainda não tinha uma resposta, mas sabia que não era mais a garota que se encolhia em cada reunião de família, que evitava espelhos porque não conseguia reconhecer sua própria força, que se deixava apagar por pessoas que deveriam amá-la. Quero começar tudo de novo, disse eu. Nome novo, direção nova, talvez começar aquela organização sem fins lucrativos que eu sempre falei, aquela para sobreviventes de abuso financeiro. Ethan assentiu. Você seria incrível nisso. Você acha? Eu sei. Ele apertou minha mão. E pela primeira vez, acreditei nele sem precisar me questionar. Mais tarde naquela semana, a audiência final ocorreu. Brandon teve a fiança negada. As palavras do juiz foram afiadas e finais. Você não apenas defraudou sua própria irmã, mas também usou a identidade dela como arma enquanto ela lutava para construir uma vida independente do controle da sua família. Isso, Sr. Langston, é um crime de crueldade. Meus pais sentaram-se do outro lado do tribunal, com rostos impassíveis. Eu não olhei para eles. Eu não estava lá por eles. Eu estava lá por mim, por cada empréstimo que me foi negado, por cada vez que fui chamada de fracasso, por cada jantar em família, onde minhas opiniões foram recebidas com silêncio, enquanto Brandon era brindado como realeza. Quando o tribunal foi encerrado, saí sozinha. Sem câmeras, sem discursos, apenas eu, o céu e o ar que parecia mais livre do que qualquer coisa que eu já havia respirado em minha vida. 2 meses se passaram. Mudei de cidade. Ethan foi transferido para um escritório de campo mais próximo do nosso novo local, uma casa modesta com era crescendo na varanda e assoalhos rangentes que prometemos nunca consertar.
Montei uma mesa perto da sala ensolarada, onde escrevia propostas para a fundação que estava construindo. O Clear Name Project, um centro de recursos para vítimas de fraude familiar. Recebia dezenas de e-mails semanalmente, histórias de mulheres e homens como eu, pessoas silenciadas, pessoas enganadas, pessoas enterradas sob a genuína reputação das famílias em que nasceram. Cada vez que lia suas mensagens, sentia o propósito se entrelaçando de volta em meus ossos. Um dia, recebi uma carta escrita na mão de Gentry. Ele não pediu perdão, mas me disse que meu avô havia deixado um adendo não arquivado ao testamento, um documento guardado em uma gaveta que ele esqueceu de apresentar, um que me legava uma propriedade, uma pequena casa de campo em Vermont, algo que meu avô havia destinado apenas para mim. Fiquei olhando para a carta por um longo tempo e então ri. Não porque fosse engraçado, mas porque mesmo depois de tudo, mesmo depois de todas as mentiras, eles não podiam destruir o que meu avô via em mim. Ethan me encontrou sentada no sofá com a carta. "O que é?" perguntou ele. Eu a entreguei a ele. Ele a leu e olhou para cima. "Você quer visitar?" "Não", disse eu sorrindo. "Quero ir para lá para morar por um tempo. Apenas nós, apenas paz." 6 meses depois, nos mudamos para Silverdana de Campo. Não era grandiosa, precisava de consertos. As paredes precisavam de pintura, o telhado precisava de substituição, mas era nossa. E pela primeira vez, eu não senti que precisava provar nada a ninguém. Caminhei descalça no velho cais de madeira ao entardecer, observando o reflexo do céu ondular na água, e sussurrei: "Eu consegui." Não porque eu havia vencido, mas porque eu havia sobrevivido. Porque eu me levantei em uma sala cheia de pessoas que tentaram me apagar e disse: "Não desta vez." E quando o imundo tentou me derrubar novamente, eu tive alguém ao meu lado que não apenas me pegou. Ele me entregou a espada para lutar. Não, esta história não era sobre vingança, era sobre recuperação. Sobre finalmente retomar a vida que eles tentaram roubar e reescrever cada linha que eles uma vez forçaram em meu roteiro.